Quando eu proponho a vocês o voto de pobreza em matéria de opiniões, é porque eu mesmo o pratiquei e pratico ainda. Eu procuro ter opiniões apenas sobre aqueles pontos aos quais eu dediquei algum tempo. Né? Veja, a sua opinião vale o quanto você dedicou a ela. De quanto tempo você levou para você criar essa opinião? 2 minutos? Então, né, assim, você pega, divide por... Vamos dizer, fazer uma conta razoável. Divide por 100. O tempo de audição que uma opinião merece é 1/100º do tempo que você levou para produzi-la. Vocês imaginam, por exemplo, você pega uma teoria qualquer sobre qualquer coisa. Você pega a teoria da relatividade. Quanto tempo Einstein levou para elaborá-la? Né? 30 anos, mais ou menos, né? Quer dizer, desde as primeiras intuições que ele teve até que ele chegou, vamos dizer, a tal teoria geral da relatividade. São 30 anos. Bom, você não vai ficar 30 anos estudando a teoria de Einstein. Você conhece algum físico que na universidade teve um curso de 30 anos sobre a teoria da relatividade? Nenhum teve. No máximo teve um curso de 2 anos. Então, qual o nível de atenção que as suas opiniões merecem? Eu digo, merece mais ou menos a atenção, um pouco da atenção que você mesmo prestou a ela. Agora, se a opinião saiu assim de repente, levou 2 segundos para ser criada, por que nós temos que ouvir? Então, o direito a ter uma opinião é correspondente ao direito de não ouvi-la, ao direito de não lhe prestar atenção. Porque se todas as opiniões tivessem direito à atenção alheia, façam as contas, vejam que seria absolutamente impossível. Você tem aí 30 pessoas numa sala, né? Imagine que cada um tivesse direito à atenção completa dos outros para as suas opiniões. O negócio não terminaria tão cedo. Então isso quer dizer que nem todas as opiniões merecem atenção pública. Algumas são simplesmente coisas que você pensa. Você está lá sentado no banheiro, lhe ocorre uma ideia, diz, bom, muito bem, então você prestou atenção periférica à sua ideia durante 2 segundos. Né? Isso não quer dizer que nós tenhamos que sentar para ouvi-la. Né? Se eu digo essas coisas, é porque eu acredito que o ser humano tem a capacidade de chegar a ter opiniões razoáveis sobre as coisas. Né? Sobre muitas coisas. Qual é a condição, quer dizer, da opinião razoável? Quer dizer, nós já aproveitamos, tiramos esses acontecimentos aí da semana e os transformamos em problemas filosóficos. Né? E aproveitamos para continuar ensinando a partir do que eles nos sugerem. E qual é a condição para você ter uma opinião razoável? Bom, a primeira coisa é que essa opinião seja verdadeiramente sua, isso é, que você acredite nela. Isso não quer dizer que você tem que acreditar 100%, mas quando eu digo acreditar nela, eu quero dizer, você tem que saber o quanto você acredita nela. E evidentemente aí vamos diretamente à questão dos 4 discursos. Você acredita que essa sua opinião reflete uma coisa que é possível, né? Uma coisa que é verossímil, parece verdade, que é uma coisa razoável ou que é uma coisa absolutamente certa. É claro que se você não é capaz de saber qual é o nível de credibilidade da sua opinião, então você não sabe nada a respeito dela. Então, primeira coisa, examine a sua opinião e veja em qual desses níveis você acredita nela. Eu nunca vou me cansar de repetir isso, porque isso é a base de tudo que eu estou ensinando. Isso é o preliminar. Quer dizer, quanto vale a sua opinião para você mesmo? E quais são as razões que você tem para acreditar nela. Segundo, você tem que saber de onde saiu essa opinião. Né? Se ela veio do meio social, se foi alguma coisa que você leu, se foi alguma coisa que você ouviu, alguma coisa que a sua mãe lhe disse, tá certo? Alguma coisa que surgiu por geração espontânea. Você tem que saber qual é a origem, porque na origem vem a carga semântica da opinião. Muitas vezes nós chegamos a conclusões mediante um percurso cerebral que é de uma complexidade enorme.
E é muito difícil você saber a origem daquilo. Mas tão logo você consegue uma expressão mais ou menos acabada, sobretudo você consegue montar uma frase ou montar um esquema, você tem a impressão de que aquela opinião adquiriu uma certa autonomia em relação à sua própria origem. E que você pode discuti-la a partir desta forma mais ou menos final que você lhe deu. Mas isso está completamente errado, porque qualquer que seja a forma final, a opinião continua carregando a carga semântica que é a da sua origem histórica. Ou seja, quando você a emite, você está intimamente associando essa opinião a imagens, a experiências, a sentimentos que você teve no percurso da formação daquilo. Vamos dizer, a terceira condição é que você tenha consciência do problema ao qual você está respondendo. Quer dizer, a sua opinião é uma resposta a quê? Qual é o problema da qual a sua opinião é a solução? Qual é a pergunta da qual a sua opinião é uma resposta? Se você, uma vez que tem a opinião, você não é capaz sequer de formular a pergunta da qual é uma resposta, então eu digo, você não entende a sua própria opinião. Porque você não sabe a respeito do que ela é uma opinião. É evidente que toda afirmação filosófica é resposta a uma pergunta, é resposta a uma dúvida, é reação a um problema. E identificar os problemas é, evidentemente, a primeira condição da investigação filosófica. Vamos dizer, a opinião filosófica, ou política, ou moral, sociológica, amputada da pergunta a qual ela responde, ela não significa nada. Porque você não pode saber qual é o nível de predicação e qual é o nível de credibilidade na qual você está afirmando aquilo. Então, isto eu tenho tentado desenvolver aqui com vocês desde o início. Mostrar quais são os problemas, quais são as dificuldades e como nós podemos encaminhar, vamos dizer, uma investigação séria a respeito. Então, a quarta condição é que o problema seja realmente um problema. Ou seja, nem toda pergunta, nem toda dúvida, nem toda inquietação que você tem corresponde a um problema filosófico substantivo. Muitas vezes se trata apenas, vamos dizer, de uma dificuldade lógica. Ou de... Às vezes se trata apenas de um problema pessoal seu, que você extrapola e ao qual você dá uma dimensão universal, indevidamente. Então, o problema tem que ser testado antes de qualquer tentativa de solução. É preciso você ter certeza de que o problema emana da realidade da experiência, de que ele tem uma substantividade, por assim dizer, factual, e não somente, vamos dizer, uma formulação lógica bonita. Por exemplo, as pessoas vêm sempre com aquela maldita questão. Por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? Porque como é que Deus permite isto? Quem não formulou esta questão alguma vez? Essa questão é uma das maiores idiotices de todos os tempos. Porque ela parte da premissa de que não deveria ser assim. E me prove que não deveria ser assim.